pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui para mais uma aula de SQL Fundamentos. Hoje a gente vai trabalhar com manipulação de dados. Então, até então a gente tinha trabalhado com seleção de dados, né? Hoje a gente vai trabalhar com a manipulação de dados. Até aqui a gente viu como extrair resultados, juntamos tabelas, unimos tabelas, trabalhamos na aula anterior com subconsultas, né, onde eu faço de uma consulta uma outra consulta para extrair o dado, para extrair a informação que eu quero. Agora chegou a vez de a gente alterar os dados. Para isso a gente vai começar a trabalhar com um tipo de comando diferente do select que a gente tinha visto até agora. Vamos começar a trabalhar com um tipo de comando, um tipo de instrução chamada de DML. DML significa Data Manipulation Language, ou seja, linguagem de manipulação de dados. Eu vou manipular, eu vou alterar os dados ali dentro, fazendo com que essa alteração seja feita realmente no banco de dados. Eu lembro que a gente comentou certa vez, quando a gente trabalhou com funções, com alguns tipos de funções específicas lá no nosso Select, que eu comentei, olha pessoal, esse item aqui, ele não altera o dado, ele só altera a forma como o dado é exposto no relatório, como ele é exposto lá no SQL Developer. No caso da DML, não. Ele vai realmente alterar o dado, ele realmente vai processar a alteração no dado. Os comandos mais utilizados são o insert, o update e o delete, e a gente vai trabalhar, vai comentar um pouco a respeito deles. Então a gente vai aprender um pouco a respeito dos nossos comandos. O primeiro comando que a gente vai ver aqui é o comando de insert. O comando de insert ele serve nada mais do que inserir dados, inserir informações em uma tabela específica. Bom, a sintaxe básica do comando, a sintaxe completa dele, né, vamos dizer assim, ele tem insert into, esse aqui é o início do comando, faz parte dele. Aqui, aonde eu quero inserir, que eu tenho o owner e o nome da tabela. O owner, nesse caso, ele é obrigatório caso eu esteja conectando com um usuário que não é o proprietário da tabela que eu estou inserindo. Vamos pegar um exemplo. Eu tenho lá a tabela HR que todo mundo conhece, que é aquele esquema padrão da Oracle, que é o HR Employees, né? A tabela Employees do Owner HR. Se eu estiver conectado com o HR, eu não precisaria colocar o Owner, eu faria insert into, o nome da tabela direto. Mas imagine que eu esteja conectado com o usuário SIS, por exemplo, que é o usuário de manutenção no banco, que é o usuário que serve para fazer aquele que faz as manutenções, que faz, enfim, o usuário, vamos dizer assim, proprietário do banco de dados. O sistema não vai saber qual que é a tabela que eu quero. E por isso, eu vou ter que colocar o nome do owner específico. Bom, eu coloquei então insert into owner.tabela, os campos da minha tabela. E values, que campos que eu quero. Bom, qual que é a associação? A associação ele vai fazer assim, ó, um campo para um campo, e esse aqui é esse aqui. Agora a pergunta, sempre é obrigatório colocar, pergunta número 1. Pergunta número 2, é correto eu dizer que essa tabela aqui só tem esses 3 campos? Eu só vou ter esses 3 campos na tabela? Não. Veja bem, pode ser que a minha tabela tenha lá 10 campos, mas eu só quero fazer o insert colocando esses campos específicos. Ok, são para mim, mas Raul, e os outros campos da tabela? Desde que os outros campos aceitem nulo, eu posso inserir apenas alguns campos do registro, e o campo que eu não citar ali na cláusula dos values, né, que não colocar valores, automaticamente ele vai preencher como nulo. Mas, claro, para isso depende que aquele campo na tabela possa aceitar valores nulos. A gente vai ver futuramente, quando a gente trabalhar com integridade, quando a gente trabalhar com constraints, a gente vai ver que em algumas situações o campo não pode ser nulo, em algumas situações o campo não pode deixar de receber valores, certo? Então, aqui eu estou dizendo que na tabela owner, na tabela nome da tabela do owner específico aqui, eu vou estar inserindo valores no campo 1, 2 e 3, de acordo com o que eu coloquei aqui dentro do values. É assim que vai trabalhar o comando insert. Essa é a utilização do comando insert. Ainda a respeito do comando insert, algumas configurações, algumas
considerações importantes. Os campos de valor 1, 2 e 3 somente precisarão estar, entre aspas, simples se o tipo de dados a ser inserido for tipo caractere. Então, imagine que eu estou inserindo aqui. Eu tenho o campo 1, esse campo 1 é um campo tipo numérico, esse aqui é um campo tipo caractere, varchar, esse aqui é um outro campo numérico. Nesse caso, eu só precisaria estar, entre aspas, simples, esse cara aqui. Ah, professor, mas se por um acaso eu colocar os outros, o que ele vai fazer? Ele faz aquelas conversões implícitas que a gente já viu. Então, quando, por exemplo, eu trabalho com campo número, se esse aqui fosse inserir um valor número, eu não precisaria colocar, entre aspas, simples, tá? Isso é uma questão de prova, que às vezes a Oracle coloca assim. Ele coloca o comando e pergunta para você se o comando roda sim ou não, e se sim, por quê? Ou melhor, e se não, por que ele não roda, certo? Se sim, não tem porquê, né? Sim, rodou porque o comando está certo. Mas por um acaso o comando não rodar, por qual motivo ele não rodou? Essa é a pergunta que normalmente ele faz. Bom, caso no campo values tenha dados para a tabela toda, não é necessário citar os campos após o nome da tabela. Um exemplo. Imagina então que eu queria fazer o insert na tabela, nessa tabela owner, nome da tabela. E essa minha tabela realmente só tinha 3 campos. Vamos fazer de conta que ela só tem 3 campos. 1, 2 e 3. Desde que no campo values eu tenha dados para toda a tabela, eu tenho campo para o 1, para o 2 ou para o 3. Eu não precisaria colocar isso aqui. E eu poderia fazer insert into, owner.tabela, values direto, sem precisar colocar esse item aqui. Isso é muito importante, questão de prova também, que cai na mesma situação. Ah, roda ou não roda? E eles vão te dizer lá, não roda porque falta tal coisa. Não, se realmente a quantidade, ele vai te dar normalmente um describe da tabela. Describe é o comando que se eu fizer desk, owner.tabela, ele vai me trazer que tipo que é essa tabela, qual que são as colunas, o tipo de colunas dela. Muito útil, então, se eu fizer desk ou describe, escrever describe inteiro, colocar owner.nome da tabela, der um enter lá no SQL Plus, no developer, ele vai trazer para mim qual que é a estrutura da tabela. Com esse eu vou saber quais são os nomes dos campos e que tipo de campos específicos que ela tem. Depois a gente faz uma demonstração para vocês verem como é que isso realmente funciona. Então, questão de prova, isso é importante a respeito do insert. Pode ser bastante útil quando você vai fazer lá sua cláusula insert e tal, de repente em uma aplicação. Se você vai colocar dentro do values para toda a tabela, não tem necessidade de você citar o nome dos campos, certo? Então, tranquilo, continuando ainda, a gente vai para o nosso próximo item de manipulação de dados, que é o delete. Então, até então eu só tinha feito select, hoje eu já aprendi a fazer insert, inserir dados. Agora eu vou aprender a apagar dados. O comando delete servirá para apagar dados, para apagar linhas de uma determinada tabela. A sintaxe do comando é bem simples. Delete from, owner.tabela, só que agora tem um item que vocês não podem esquecer. Where. Gente, delete sem where é algo que deixa o DBA de cabelo branco. O que acontece? Muitas vezes o desenvolvedor, ou enfim, quem está trabalhando vai lá e dá um delete, esquece de colocar o where. Se eu não coloquei o where, o que vai acontecer? Eu vou deletar a tabela inteira. Imagina que eu queira deletar uma tabela de funcionários quando o nome do funcionário for João. Ok, delete from where, nome funcionário igual a João. Se eu não coloquei o where, vou deletar a tabela inteira e já era. Bom, por isso que eu coloquei aqui, ó. Sempre eu não coloquei por acaso, foi proposital. Atente quando for fazer a operação de deleção para que tenha cláusula where. Tenha cláusula where sempre, gente. Por favor, não deixem de fazer isso aqui. Se você não tiver a cláusula where, professor, fiz enganado. A gente vai ver hoje ainda que tem uma forma bem simples, basta você não confirmar o que você fez. Mas se por acaso você fez e confirmou, fez errado e ainda confirmou, que eu peço para vocês, como DBA, como gestor de ambiente, que vocês também vão ter, como eu sou e como vocês também vão ter de repente na empresa onde vocês trabalham, avisem o quanto antes a equipe de DBAs para que eles possam regressar essa situação como ela estava antes. É correto dizer que quanto mais você demora para fazer a ação,
mais demorado vai ser o retorno, vai ser a reconstrução, ou seja, voltar como estava antes. Tá? Então, veja se tem a cláusula where, caso contrário vai apagar todos os dados da tabela. Isso é muito importante, não pode ser deixado de lado. O próximo comando que a gente tem é o comando de update. O comando de update serve para alterar os dados numa tabela. Veja, já selecionamos, já inserimos, já apagamos, agora a gente faz a alteração. Muda valores e acerta situações. A sintaxe básica dele é update e sempre seguido do set. Update, set. A gente tinha insert into, delete, from, update, set. Então, update, o owner é a tabela, set, eu vou dizer o que eu quero alterar. Nesse caso, eu estou alterando dois campos ao mesmo tempo. Poderia alterar um campo só, set o campo, o valor que eu quero, set o outro campo, o valor que eu quero. E aqui, mais uma vez, o cara é importante, gente. Ó. Se eu não colocar o where, o que vai acontecer? Mais uma vez, ele vai fazer o update para toda a tabela e vai fazer alteração em toda a tabela, nesse caso. Não é o que a gente gostaria, né? Claro que ele fizesse. Então, por esse motivo, a gente deve cuidar bastante e não deixar que eu faça, que eu cometa um update sem colocar o where. E caso isso aconteça, mais uma vez, avisar rapidamente ao DBA, ao administrador do sistema, para que ele possa fazer o regresso dessa situação. Aqui eu comentei, muito importante é eu tentar para a cláusula E, que deve existir no caso de ela fazer alteração em todos os dados da tabela. Questão de prova, às vezes, tá? Eles colocam situações assim, comentando do update sem where, fazendo algumas situações assim, não tanto nas provas de SQL, mas nas provas de DBA, tem algumas situações de como retornar, enfim, algumas coisas assim bem interessantes. Algumas considerações importantes a respeito das DML, ou das Data Manipulation Language. São um tipo de instrução que, como já dissemos, serve para inserir, deletar ou alterar dados. Ele mexe com a massa de dados, ou seja, ele vai mexer com os dados em si. Ele vai modificar a forma como os dados estão armazenados lá no banco de dados. Então isso é muito importante. O Data Manipulation Language vai manipular os dados, ele vai alterar os dados como eles estão armazenados realmente no banco. Comentei também a necessidade da cláusula where no delete e no update, que caso omitida poderá alterar toda a tabela, poderá apagar toda a tabela, poderá alterar todos os registros. Imagine um exemplo bem simples lá, eu preciso fazer um aumento para um funcionário. Eu vou lá, coloco um aumento lá de 5%, queria dar para o funcionário João, mas eu não coloco quando o funcionário for o João. Automaticamente eu estou dando um aumento de 5% para todo mundo da empresa. Eu sei que se você for funcionário da empresa, você vai ficar feliz, mas no mínimo que vai acontecer é você ter uma menção honrosa, né? Vai ter ali uma chamada de atenção bem grande a respeito dessa situação, vai poder impactar diversos setores, folha de pagamento, financeiro, enfim, vários itens da empresa que a gente não quer. Claro que isso aconteça. Porém, o SQL ele tem uma segurança importante. Não é simplesmente eu fiz um update sem where e agora fiz um delete sem where, o que acontece? Bom, na grande maioria das linguagens SQL, dos bancos de dados, não em todos, tá? Porque tem alguns que têm um comportamento diferente, mas basicamente no nosso foco, que é o banco de dados Oracle, ele trabalha da seguinte forma. Toda vez que eu emito uma DML, ela precisa ser confirmada. Ser confirmada é dizer assim, eu dou ok naquela modificação que eu fiz. Eu fiz a modificação e é realmente isso que eu quero. Então, tem uma segurança que é a necessidade de ser confirmar o comando após a execução. Sendo assim, sempre que fizer uma DML, ela vai precisar ser confirmada, precisará ser confirmada, e isso é feito através de um comando chamado de commit. Então, eu fiz a alteração, eu fui lá e fiz um insert, eu fui lá e fiz um delete, um update, realmente é isso que eu quero? Como eu vou saber se é isso que eu quero? Outra coisa interessante, eu vou lá no meu banco de dados, faço um update, aumentando o salário, vamos dizer lá, que seria do João em 5%, mas eu não coloquei a cláusula where, então eu vou lá, fiz o update dentro da minha seção. O que é a minha seção? Eu conectei no banco de dados, quando eu abri aquela telinha que eu digito comando, aquela telinha é a minha seção. Dentro da minha seção,
ainda que eu não tenha dado commit, se eu fizer um select, eu vou ver os dados, como eles vão ficar, melhor dizendo, após eu fazer o update. Se eu der o commit, como os dados vão ficar. Então eu consigo com isso confirmar. É algo bem legal. Eu posso fazer o update, vou lá, faço um select, olhei, o João está com 5%, tá. E o resto da galera? Nossa, alterou para todo mundo. Se alterou para todo mundo, eu sei que foi feito errado, eu posso desfazer. Fiz, vi que realmente só o João está com 5%, ok, é isso que eu queria. O que eu faço? Aí eu posso pegar e confirmar. Dou um comando commit, ponto e vírgula, enter, e automaticamente ele vai commitar, ele vai confirmar essa alteração que foi feita. Então, lembrando que a DML precisa ser confirmada para que isso funcione, para que seja ok. O commit é o comando que vai dizer ao banco de dados, ok, confirme. Até o momento anterior a esse comando, todas as instruções ainda não foi confirmada, toda a instrução ainda não foi confirmada. Só é visível pela seção que efetuou e pode ser desfeita com o comando, então, rollback. Então, commit confirma e o rollback retorna. Rollback faz uma volta, né? Ele faz uma volta como estava dado antes. Bom, eu coloquei alguns slides aqui, agora para frente que a gente vai comentar, que ele é um pouco do internal do banco, ou seja, ele é um pouco de como funciona, vamos dizer assim, entre aspas, a caixa preta do banco, para que você, mesmo que talvez nunca seja um DBA, mas é muito interessante que você saiba o que o banco de dados está fazendo, como que ele está procedendo no momento que você está trabalhando. Isso é muito importante, então por isso que eu acho legal que você tenha esse acesso, que você tenha essa informação. Então, eu coloquei aqui a estrutura do banco de dados lógica no commit. Como que isso na verdade vai funcionar? Os dados antes do commit são armazenados em um local chamado tablespace. Esse tablespace é esse cara aqui, o tablespace chamado de undo. Esse tablespace de undo, ele é responsável por um dos itens muito importantes da estrutura do banco de dados, que é manter a integridade e a consistência na leitura. Bom, o que vem a ser a integridade? Manter o banco de dados íntegro. Qual que é a ideia de íntegro? Íntegro é uma coisa correta, uma coisa certa. Consistência é que os dados estejam corretos, que os dados estejam certos no banco de dados. Então vamos analisar a situação de dois usuários. Eu tenho aqui o usuário 1 e tenho aqui o usuário 2. Bom, o usuário 1 então, ele acessa, vamos pegar aquele exemplo lá que a gente estava comentando, vai fazer uma alteração específica no banco de dados. Ele vai lá e faz a alteração e não dá commit. Ó, ele faz um DML, vamos dizer que ele faça um update e não dá commit. Ok. Quando ele fez essa alteração e não deu commit, lá dentro do banco de dados, tem um local dentro do servidor Oracle, né? Isso acontece lá na caixa preta do banco de dados. O que acontece? Nesse momento, ele vai ter um local chamado de Database Buffer Cache. Essa aqui é uma área de memória. Nesse local, nessa memória específica aqui, ele vai fazer o seguinte. Nessa área de memória, ele vai guardar o bloco alterado e vai guardar uma cópia consistente nesse local chamado de tablespace de undo. Então, toda vez que o meu usuário, na mesma sessão, fez um select para ver como é que está o que ele fez, a informação vai vir para ele a partir do Database Buffer Cache, vai trazer da memória. Mas se um outro usuário 2, que não tem nada a ver com isso, vai fazer o select no mesmo campo. Imagina que o primeiro faz uma alteração de salário e o segundo vai lá, não comitou o primeiro ainda, o segundo vai lá e faz um select para pegar essa informação. Ele vai pegar a mesma informação, por coincidência ele vai pegar a informação que o usuário está alterando. Qual informação ele vai ver? A informação que o usuário 1 alterou ou como o dado era antes? Ele vai ver como o dado era antes. Mas por que isso ocorre? Porque ele vai buscar a informação lá no bloco consistente que está dentro do tablespace de undo. Assim que o Oracle mantém a consistência do banco de dados. Assim que ele mantém a leitura íntegra e consistente até que seja dado o commit. Ah, mas o usuário 1 deu commit, o que acontece? Ok, ele deu commit, a partir daí todos os usuários da aplicação, do sistema, enfim, vão ter acesso a essa informação, vão ter acesso ao dado como ele realmente ficou.
É assim que o banco vai trabalhar. Então, analisando o slide anterior, a gente chega à conclusão que o Tablespace de Undo é utilizado para que se possa manter a integridade na leitura de dados que por acaso estejam sendo alterados. Então, o usuário 1 estava alterando, né, como a gente viu, o usuário 1 estava alterando, o 2 não tinha acesso à informação até que ela seja confirmada. No exemplo, vimos que o usuário fez a alteração de algum dado sem dar commit. Por exemplo, ele pegou lá, fez um update na tabela employee, setando o salário para 1.500 quando o employee ID for igual a 1.200. Se o usuário 2 quiser fazer um select do salário na mesma tabela do funcionário, pelo mesmo código do 1.200, ele vai ver o salário antigo. O que quer dizer salário antigo? Antes do usuário 1 alterar. Isso é possível, como eu comentei, porque o Tablespace de Undo guarda os dados como ele era antes, com duas funções específicas: manter a integridade na leitura e garantir o rollback caso seja necessário. Olha que legal! Então aqui a gente viu que quando eu dou o rollback, é aquele dado que está lá no Undo que ele vai pegar novamente e gravar no disco para que seja o dado fixo da minha informação. Muito legal. Ele vai pegar e vai voltar ao dado como era antes. Portanto, em algumas literaturas, a gente pode encontrar também sendo referenciado como Tablespace de Rollback, Tablespace de Undo ou Tablespace de Rollback. Para você que de repente é desenvolvedor, trabalha com SQL, pode ser que você nunca vai gerenciar diretamente um Tablespace, mas é muito importante que você saiba o que ele é, e principalmente a função do Tablespace de Undo, Tablespace de Rollback é muito importante no dia a dia. Legal? Por isso que eu trouxe essa informação, eu achei ela bastante relevante e trouxe ela para o nosso treinamento, mesmo sendo de SQL e não um treinamento de DBA. A gente vai ver ainda algumas considerações, relembrar, né, do que foi dito agora, algumas considerações a respeito do DML. Eu estou batendo bastante nisso, porque além de ser uma questão bastante batida em prova, é uma questão de dia a dia, muito importante. Quando alguém falar uma DML, você já tem que estar sabendo, já tem que estar no sangue, saber o que é uma DML. Data Manipulation Language, ela pode adicionar linha, apagar ou alterar. Em banco de dados, uma transação é um conjunto de instruções DML que formam uma determinada tarefa de banco. Então imagina que eu tenha lá um script que ele tem um insert, um update, um delete, um insert, um update. Então, assim, seguidos, se eu montar, por exemplo, num script só, colocar um delete, fechando com ponto e vírgula, update com ponto e vírgula, e mandar ele executar, ele vai executar linha a linha. Então, uma transação é um conjunto de instruções DML que formam uma determinada tarefa do banco de dados. Uma transação é considerada encerrada com o comando commit ou com o comando rollback, ou ainda quando uma instrução do tipo DDL, que a gente vai ver mais adiante, for aplicada no banco de dados. Agora eu vou comentar alguns exemplos práticos, alguma situação interessante prática. Para isso, a gente vai subir o nosso banco de dados, ou vamos lá para o banco de dados de vocês, só para demonstrar alguns exemplos que eu achei interessante de DML. Vamos subir o nosso banco de dados, Oracle Server, Service. No Windows, tá? Como eu sempre comento, se você estiver subindo ele, por exemplo, no Linux, vai ser um pouco diferente. Você vai ter que digitar via comando e tal. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, você pode me perguntar que eu falo para vocês. Subir o banco de dados é mais rápido ou mais devagar, proporcionalmente à velocidade do servidor para a máquina que você está utilizando como servidor. Então, ele está carregando e subindo o banco de dados. Uma máquina Windows, né? Ele é um pouco, não digo um pouco mais lento, mas na minha opinião, tá, não é aconselhável se trabalhar com Oracle em Linux. Com Oracle em Windows. A performance não é boa de você trabalhar com Oracle em Windows. Vamos deixar ele carregar e assim que ele estiver ok, a gente retorna. Ok, subiu o Oracle Service. Vamos agora subir o Oracle TNS Listener. Posso clicar com o botão direito e dar iniciar, ou posso clicar nele e vir aqui em cima no botãozinho de play. O Listener é mais rápido para iniciar. Feito isso, subiu o nosso banco de dados e agora a gente vai trabalhar, vamos acessar o SQL Developer para que a gente possa fazer o nosso script específico que a gente quer rodar, o exemplo da query que a gente está vendo. Bom, agora vamos conectar no nosso curso. Primeiro que eu fiz a conexão com o usuário sys, por isso,
sem o usuário inválido. Vamos conectar novamente. Por isso que quando eu fizer o insert, quando eu fizer alguma instrução, eu vou colocar essa instrução e colocar o owner específico da tabela. Olha que interessante. Se eu fizer somente dessa forma, ele vai me dizer que a tabela não existe. Tabela ou view não existe. Por que não existe? Porque eu estou conectado com o usuário sys e ele está entendendo que a tabela employees é do usuário sys. Então vamos fazer o seguinte, insert into hr ponto e vou mandar ele executar. Uma linha inserida. Vamos ver se ele realmente inseriu. Select asterisco from hr.employees rodei. Ele vai me trazer várias pessoas. Está pelo código, né? Pelo código do Employee ID. E eu tenho aqui no Employee ID 218, eu tenho lá gravado Raul, Andrade e tal, toda essa informação importante. Viram que legal? Então o que acontece? Eu fiz o insert. Ok, dei o select, está lá. Ah, mas não é isso que eu quero. Eu quero fazer o rollback. Eu posso escrever rollback, ou aqui dentro do developer, eu tenho dois botõezinhos. O botão do commit, efetuar commit, ou F11, e o botão do rollback, ou F12. Então, eu vou lá, dar um rollback, e se eu fizer o mesmo select agora, vocês vão ver que o que vai acontecer? Não tem mais aquele usuário, não tem mais aquele insert que foi feito. Agora vamos pegar um outro exemplo. Imagina que eu pego e coloco lá, eu faço essa inserção e não coloco esse primeiro valor. Vou rodar o insert. Não tem valores suficientes. Ó, não há valores suficientes. Quando ele dá isso, ele diz o seguinte: a tabela em cima tem uma quantidade de valores e embaixo tem outra. Ok, estão dizendo, eu só vou tirar daqui agora. Bom, tirei daqui, vou rodar de novo. Será que ele vai aceitar? Vamos apagar aqui o resultado. Olha lá. O que está acontecendo? Como eu consumi o campo Employee ID, quando eu não coloquei, ele vai tentar inserir nulo. Quando ele tentou inserir nulo, ele vai me dizer, não é possível inserir nulo no owner hr tabela employees no campo Employee ID. Não pode inserir nulo. Por que não pode inserir nulo? Porque uma tabela não pode ter, nessa tabela, o ID do funcionário não pode ser nulo. Ok, agora dei uma linha inserida, peguei, vim aqui, dei o commit. Saí, vou desconectar, conectar novamente. Se eu olhar, lá embaixo, está aqui o usuário inserido. E para qualquer outro usuário que se conecte no banco, qualquer outro usuário que vá lá na aplicação agora, ele vai ver essa informação ali criada, ele vai ver essa informação específica. Muito legal, né? Então, é bem simples, mas é algo que faz parte. Fiz um insert, dei um commit, gravou. Fiz insert, dei um rollback, desaparece a informação. Legal? Vamos voltar lá para o nosso slide agora. O próximo item que a gente vai ver agora é inserindo dados em uma tabela a partir de outra. Isso é uma utilização bastante interessante no SQL e que é possível fazer inserção de dados em uma tabela ou até mesmo criar uma tabela a partir do select de outra. Muito comum e usual em algumas tarefas, em alguns projetos que envolvem migração de dados, que tem que pegar dados de uma tabela para formar outra, ou para formar várias outras, ou pegar de várias tabelas para formar uma, como muitas vezes acontece. A sintaxe básica que eu vou trabalhar com ele é isso aqui, ó. Faço insert em uma tabela,
Posso citar os campos. Select. É exatamente isso. Insert select. Então, eu faço o insert de acordo com o select. O que ele vai fazer? Ele vai inserir nessa tabela 1 o resultado do select do campo 1 e campo 2 da tabela 2. É claro que uma coisa muito importante que eu coloquei aqui, ó. Os dados devem ser compatíveis, os mesmos tipos de dados. Não adianta eu ter lá no campo 1 e campo 2 aqui ser, por exemplo, um campo numérico. Se aqui for caractere, eu tentar inserir letras onde é campo numérico, ele vai falhar. Mas, sendo dados compatíveis, eu consigo perfeitamente fazer isso aqui. É o que a gente vai ver no nosso outro exemplo prático. Bom, pegando o nosso exemplo aqui, eu vou estar inserindo numa tabela HR Sales Reps, eu vou estar colocando no campo ID, Name, Salary e Commission PCT, porcentagem de comissão, o resultado do select do Employee ID, Last Name, Salary e Commission PCT da tabela HR.employees. Então, eu vou colocar numa tabela, vou fazer select de uma tabela e vou carregar os dados na outra. É assim que ele vai funcionar. Vou clicar aqui. O nome do campo está errado. Employee ID. Last name. Agora sim. 33 linhas inseridas. Então, se eu vier aqui agora e fizer um select asterisco from na HR Sales Rep, vai ver que ele vai ter todas as linhas, vai ter todas as informações. Ele vai, o que ele fez? Ele fez um select na HR Employees, pegando todo mundo que o Job ID tiver rep, seja quando ele tem o like, lembra disso, né? Like, percent antes, percent depois, significa que tenha qualquer coisa antes, qualquer coisa depois, mas que tenha RP no meio, ele vai trazer. Ok, feito isso, se eu pego e saio daqui e vou verificar, ele vai trazer informação? Se algum outro usuário conectar, ele vai ver ainda? Não, porque eu não dei commit. A hora que eu der o commit, aí sim está confirmada essa alteração, aí sim passa a ter efetividade aquilo que eu fiz. Então isso é muito legal. Eu fiz um select numa tabela a partir do fiz insert numa tabela a partir do select da outra. Insert into select Employee ID. Vocês viram por que deu erro antes, né? Porque o nome do campo estava errado. Aqui eu tenho que colocar exatamente dentro da HR Sales o nome do campo. Não precisa ser um nome igual, mas tem que ser o nome do campo que a tabela tem. É claro, senão ele não vai saber aonde inserir. Perfeito? Vamos voltar para o nosso slide. Então a gente fez a tarefa muito legal que é do Insert Select. Alguma dúvida? Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer sugestão de utilização, qualquer situação assim que possa ser útil, não esqueçam, podem postar lá no grupo do WhatsApp, mandar por e-mail, enfim, que a gente dá mais sugestões, dá mais ideias a respeito dessa utilização. Questão de prova, agora bastante atenção. É comum nas provas da Oracle ter uma comparação de um comando chamado de delete, que é o que a gente viu agora, que é uma DLL, como a gente viu até agora, com um comando chamado truncate, que é uma DDL. Ainda não falamos a respeito das DDL, mas o truncate é uma DDL. Enquanto o delete necessita de um commit para confirmar a atuação, o truncate não. Uma vez executado, somente o DBA vai ser capaz de retornar ao banco de dados íntegro novamente, caso tenha corrido o comando por engano. Não existe rollback de truncate. Quando eu dou um delete, eu apago as linhas específicas todas, se eu fizer sem where ou com where, algumas linhas específicas. Mas ainda que eu queira apagar a tabela inteira, o truncate é diferente do delete. Embora o truncate seja normalmente mais rápido, ele não tem retorno, ele não tem rollback de forma simples, depende da intervenção de um DBA. Questão de prova, então, perguntar se os dois são a mesma coisa, se o delete e o truncate são a mesma coisa. Não são. Delete é uma DML e truncate é uma DDL, Data Definition Language.
Sobre transações em banco de dados, ainda tem alguma coisa bem interessante que eu gostaria de comentar com vocês. Quem trabalha com banco de dados, principalmente os DBAs, desenvolvedores e, enfim, todos que trabalharem com banco, tem que ter em mente muito claro o conceito de transação. Transação, como a gente já definiu há um pouco tempo atrás, é um conjunto de instruções enviadas para serem executadas no banco de dados. Os tipos de instruções podem ser basicamente 3 tipos: DML, DDL ou DCL. DML que manipula os dados conforme a gente já viu, Data Manipulation Language, que vai inserir update, delete, insert, que a gente vai trabalhar ali dentro. Então, as DML. DDL, Data Definition Language, que vai definir os dados. Criar, por exemplo, uma tabela, alterar uma tabela, adicionando um campo, diminuindo o tamanho de um campo, aumentando o tamanho de um campo. Quem faz isso é a DDL. Se eu quiser ver como que uma tabela, qual que é a estrutura de uma tabela, né? Como a gente fala, qual que é a estruturação de uma tabela, não os dados, qual que é a estrutura, como que são os campos dessa tabela, a gente pode utilizar ou SQL Plus ou através do SQL Developer. Daqui a pouquinho eu já mostro para você como é que funciona. Alguns exemplos de DDL que eu posso ter para criar objeto, apagar, etc. Alter, truncate, create, drop. Então, se eu vou lá e tenho uma tabela de um drop table, automaticamente ele vai apagar a tabela, ele vai dropar a tabela. O Data Control Language, que é o chamado DCL, é um cara que vai definir o controle das alterações, confirmando elas ou não. É o exemplo do commit e do rollback. E a gente vai conhecer um cara também que é chamado de save point daqui a pouco. Então, os 3 tipos básicos de instrução que a gente vai ter, vocês guardem que é questão de prova. Eu tenho aqui DML, DDL, DCL. São instruções específicas, são transações específicas. Certo? Então, muito importante isso aqui. Ainda sobre transação, uma transação de banco de dados é considerada terminada quando? Ou seja, uma transação tem um começo, quando eu começo os comandos, e tem um fim. Quando é esse fim? Quando que é considerada acabada essa transação? Uma instrução commit ou rollback ela é efetuada, ou seja, uma transação é considerada terminada quando um commit ou rollback é efetuado. Tem um commit, encerrei a transação. Dei um rollback, encerrei a transação também. Uma instrução DDL é efetuada. Olha que interessante. Toda vez, imagine que eu tenho lá um insert. Depois eu vou fazer um drop em uma tabela, eu vou fazer um truncate em uma outra tabela que às vezes não tinha nada a ver com aquela que eu fiz o insert, com aquela que eu fiz o update ou delete antes que eu fiz a minha DML. Toda vez que após uma DML, ainda que eu não tenha dado commit nem rollback, e eu fizer uma DDL, que a gente já comentou, vamos mais à frente comentar a respeito de DDL mais a fundo, vai ter um capítulo que vamos trabalhar criando objetos, mas no momento eu preciso saber o seguinte: se eu fiz uma DML ainda que eu não tinha dado commit e depois eu fiz uma DDL, é automaticamente feito um commit implícito. Questão de prova também, e se é real ou não que uma DDL faz um commit implícito de uma DML que tinha sido feito antes, então é real isso aqui. Quando o usuário sai de forma correta do SQL Developer, do SQL Plus, ele termina a transação fazendo commit automático. Então eu saí lá do SQL Developer, da forma certa, não simplesmente fechando no X, eu saí da forma correta, ou do SQL Plus eu digitei um exit, saí do SQL Plus, automaticamente ele commita aquilo que estava lá. Se por um acaso o sistema sofre uma falha ou interrupção, eu estou conectado via client, caiu a rede, ou alguém deu um DDoS na máquina, desligou a máquina, o que acontece? Automaticamente ele faz rollback, o Oracle faz rollback daquilo que estava sendo efetuado na sessão. Então, muito importante, esses itens aqui são itens que normalmente são cobrados em prova de certificação, e é interessante saber também, não só pela prova, mas pelo dia a dia também. Bom, criando save points ou pontos de salvamento. Vamos voltar a uma ideia de dia a dia para você conseguir assimilar. Eu gosto sempre de citar exemplos de dia a dia para você assimilar como que a ideia do que o comando faz, enfim, a ideia do que a instrução vai fazer. Sabe quando você vai instalar alguma coisa no seu sistema operacional? Vou pegar o exemplo do Windows, né?
e alguma coisa dá errado. Comum acontecer isso, infelizmente, né? Aí eu vou instalar um jogo, eu vou instalar um novo driver, eu vou instalar uma versão. Eu tive esse problema quando eu fui fazer uma atualização do Windows. Depois que eu terminei a atualização, parou de funcionar a rede, parou de funcionar tudo. Alguns alunos meus que foram alunos presenciais conhecem essa saga e conhecem essa história. Então o que aconteceu? Simplesmente parou de funcionar as placas de rede, Wi-Fi, tudo, ou seja, meu notebook ficou desconectado. O que eu fiz? Peguei, fui lá no Windows, muito tranquilamente, voltei um ponto de restauração, como ele estava antes da atualização da versão, e voltou tudo ao normal. No SQL, também eu consigo proceder dessa forma, eu também consigo criar um ponto de restauração, que vai permitir que a gente crie o ponto de restauração. É um comando chamado de save point, que nada mais é do que criar um marcador que vai permitir controlar as nossas transações. Então, vou pegar um exemplo aqui interessante. Imagine que eu tenho uma série de DMLs para fazer em série, ou seja, tem diversos comandos, um abaixo do outro para fazer. Conectei na minha sessão, vou lá e faço um insert, um update, um delete, outro insert, mais um delete, um update, e vou assim. Lá pelas tantas você descobre que um insert estava errado. Bom, ok, você vai ter o rollback, mas você vai perder todas as alterações feitas, vai ter que refazer tudo novamente. Save point é uma oportunidade de minimizar a perda através da criação de ponto de volta, ou seja, um ponto que você pode restaurar. Ou seja, um ponto que você pode restaurar o seu ambiente, né? Como eu comentei, você pode fazer por um determinado tempo. Então vamos imaginar o seguinte, que eu tenho aqui um insert, criei um save point. Ok, criei um ponto de salvamento, fiz um delete, update, criei um novo save point e continuei, insert, papapá. Caso eu perceba que está errado em algum lugar, eu posso fazer um rollback até um determinado save point acima do erro e o mais próximo. Ou seja, imagina que eu tive um erro nesse update aqui, esse update estava errado. Eu já estou lá na frente. O que eu posso fazer? Se eu voltar para esse save point aqui, não vai adiantar, porque esse aqui ainda vai ser posterior ao erro. Então eu vou ter que voltar para um save point acima, mas logo anterior ao erro. Se eu voltar para esse save point aqui, tudo bem, eu perco esse, perco os demais, mas não perco tudo que tiver, caso eu tenha bastante coisa, aqui para cima. Então é só criar um ponto de restauração, um ponto de salvamento, que pode me ajudar, que pode me fazer conseguir não perder pelo menos tudo do que eu estava trabalhando. Bem interessante a criação do save point, muito pouca gente utiliza, embora seja muito útil por desconhecimento, e é uma questão cobrada em prova também. E eu acho que a grande dica de hoje, da aula de hoje, é realmente trabalhar com save point. Na próxima aula, a gente vai trabalhar algumas instruções DDL, vamos verificar a criação de alguns objetos, vamos ver como fazer a criação, por exemplo, de uma tabela, então é algo bem interessante. Por último, para finalizar, eu quero mostrar para você como descobrir, como dar a descrição de uma tabela através do nosso SQL Developer. Vamos lá para o Developer, então, para a gente ver como que isso vai funcionar. Aqui dentro do Developer, então, eu vou colocar aqui, por exemplo, bem simples, desk hr.employees, executar. E ele vai me trazer, olha o resultado que ele me traz. Ele me traz que a tabela employees tem esses campos, essas colunas. Essas colunas, essas que estão not null, são aquelas que não podem ser nula, e o tipo de dados. Então eu sei que employee é o dia, um dado número, first name é um dado caractere com 20 posições, last name não pode ser nulo e é um caractere, varchar é caractere de 25 posições, e-mail, 25 posições também não pode ser nulo, o telefone pode ser nulo, ninguém é obrigado a ter telefone, hire date, a data de contratação, não pode ser nula, qual que é o ID do cargo da pessoa também não pode ser nulo, o salário é um campo number, de 8 posições, 2 casas após a vírgula, e por aí vai. É dessa forma como eu consigo fazer, é assim que eu vou trabalhar lá dentro do meu SQL Developer. Bem interessante, se eu fizer uma conexão com o SQL Plus, eu consigo fazer assim também. Conectar o SQL Plus,
E se eu fizer aqui deskhr.employees, ele vai me trazer a mesma coisa. E essa aqui é a ferramenta, né, a mais simples que eu tenho de acesso ao banco, que é a ferramenta que é o meu SQL Plus. Ok, gente? Com isso chegamos ao final de mais uma aula. Espero que você tenha aprendido bastante, que você tenha exercitado bastante. Como eu sempre comento, o curso de SQL ele é muito mais exercício do aluno do que a parte teórica. Eu passo a parte teórica, você tem que sentar na frente do computador e exercitar, exercitar, exercitar. Para cada 1 hora, 40 minutos de aula em vídeo, você deve fazer pelo menos 1 hora e meia, mais ou menos, de exercitar aquilo que foi comentado, aquilo que foi feito, certo? Então, espero que você tenha gostado. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço.